Oi pessoal, desculpa atrapalhar a vida de vocês, mas eu precisei vir aqui avisar vocês que entre o episódio 8 e 9 a gente vai fazer uma leitura dos comentários. Então se você quiser enviar comentário pra gente, é só mandar um e-mail para acasaelefante@animax.com.br ou então em algumas das nossas redes sociais. No Twitter, no Instagram, no Facebook, em todo lugar você vai encontrar a gente como A Casa Elefante. Então é isso, bom episódio pra vocês. Beijos! Aviso: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Apesar de o capítulo se chamar O Menino que Sobreviveu, o menino não pode ouvir esse episódio. Olá, boas-vindas à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra da J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o primeiro capítulo da Pedra Filosofal, O Menino que Sobreviveu. Alerta de spoilers. Se você ainda não terminou de ler Harry Potter, pare agora. O nosso episódio, eles sempre vão levar em consideração os acontecimentos da saga inteira e do canon inteiro da J.K. Rowling. Tudo que já foi publicado, que passou no cinema. Então, se você não sabe de nada, a gente não vai falar só sobre o capítulo, hein? A gente tá aqui com o Sidney Andrade. Oi, Sidney, tudo bom? Tudo bom, beditas. Então, se você não sabe que o Dumbledore morreu no 6º livro, não ouça esse episódio. É verdade que você tá gravando esse podcast de costas pra janela, Sidney? Sim, não tô vendo nenhuma coruja passar, menino. Tô chocada passando. Mas se eu gravasse de frente, eu também não veria. Então, tá tudo bem. Entendedores entenderão. E com a Carol Lima, que foi deixada na porta aqui do podcast e a gente resolveu acolher. Oi, Carol, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Olha, agora eu tô melhor sim, obrigada. Eu tô vendo aqui, Carol, que você tá com um risquinho assim na testa. Aconteceu alguma coisa? Ai, meu Deus. Tá doendo. Tá meio dolorido, assim. Cuidado que podem ser memórias de um bruxo das trevas. Corro. É verdade, Igor Moreto, que você está chegando aqui numa moto pra deixar um pacotinho. É verdade. Igor, o que é que tem nesse pacotinho? Deixa eu ver seu pacotão. A própria Carol. Ó, narrativa não linear, hein? Aham. Não, vai, vamos seguir. No fim eu vou descobrir que eu sou a minha irmã. Gente, todo episódio a gente vai fazer um resumo de 30 segundos, onde 2 participantes vão tentar resumir o capítulo em 30 segundos. E aí, no caso de hoje, eu vou tentar escolher o melhor. E no final, essa pessoa que ganhou vai poder escolher a frase preferida pra discutir no final do episódio. Pra gente fazer um debate final, né? Então vamos tirar um par ou ímpar pra ver quem vai poder escolher quem vai começar. Eu quero par. Eu vou ficar com ímpar. Ai, que pessoa previsível. Deu 4. O Sidney ganhou. Parabéns, Sidney. Olha, já comecei ganhando. Eu quero que a Carol comece com um resumo. Miserável. Então vai, Carol. Você vai começar o resumo de 30 segundos do Menino que Sobreviveu em 3, 2, 1. O Sr. e a Sra. Dursley se orgulhavam de dizer que eram muito normais, muito bem, obrigada. O Sr. Dursley se acorda num dia normal do trabalho, sai pra trabalhar, e no meio do caminho ele encontra uma galera muito estranha, vestido com as roupas estranhas, falando dos negócios estranhos, e ele fica muito chocado com aquilo. Ele chega no trabalho, senta de costas pra janela, não vê nada que tá se acontecendo, grita com a galera, sai pra comprar um pãozinho, vê mais gente estranha, e fica encucado que ele escutou uma história de Harry Potter, Harry Potter, volta pra casa, fala com a esposa de... Ai, meu Deus! Fala com a esposa que ele viu coisa estranha, depois viu meu Deus, eu perdi. Feio, foi feio. Poxa. Mas que poxa. Agora, Sidney, você pega todos os erros da Carol e aprende com eles. Exatamente, é por isso que serve ganhar no dado. Não se emocione. Então vai, você vai começar o seu resumo de 30 segundos do Menino que Sobreviveu em 3, 2,
A gente começa vendo o Sr. Dursley ficando bravo com as pessoas que são de esquerda, né? Ele que é um reacionário do caralho. Aí ele volta pra casa, vai dormir, e a gente descobre que o gato é a McGonagall, que tá esperando o Dumbledore. E ele chega dizendo que vai deixar o menino que sobreviveu lá na porta. Ele tá com a cicatriz, a McGonagall muito body shame diz, mas tira isso, pelo amor de Deus. E chega o Hagrid com a moto do Sirius. E o menino fica lá abandonado 2 vezes, né? Que uma pela morte e outra vez pelos bruxos que estão querendo cuidar dele. Acabou! Meu Deus! Eu amo que ele não fez ele fez o resumo só da metade do capítulo. Você só dá outra, né? Mas, gente, eu infelizmente vou ter que escolher o Sidney, né? Porque ele contou o capítulo inteiro. Bom, ganhei. Chegou ao final. Vou procurar aqui minha frase. Você sabia que você pode ser um doador do Animagos, a casa do Estação 9¾ do Dose de Polissuco e da Casa Elefante através do PicPay? É fácil. É só entrar em picpay.me/animagos e escolher o plano. Você pode cancelar seu apoio a qualquer momento. O dinheiro que você doa pra gente é utilizado para trazer cada vez mais conteúdo acessível e de qualidade para vocês. picpay.me/animagos. Bom, no Menino que Sobreviveu, o Sr. e a Sra. Dursley são apresentados, né, os piores personagens da história. O Sr. Dursley experiencia todo tipo de bizarrice durante o dia, ouve falar sobre o fim de Voldemort e o nome dos Potter na rua. Ele chega em casa e vê nas notícias mais detalhes sobre as bizarrices e decide perguntar sobre os Potters para a esposa e chega à conclusão que isso tudo tem a ver com os bruxos, que ainda não são nomeados, né, no capítulo, mas a gente sabe. Daí, à meia-noite, o Dumbledore aparata na rua e conversa com o McGonagall, que tinha ficado o dia inteiro observando os trouxas, e confirma que os Potter morreram e que o bebê Harry vai viver com os Dursley. O Hagrid traz o bebê e o Dumbledore o deixa na porta dos trouxas com uma cartinha. Uma carta de amor. Mas, Sidney, você queria começando, né, com o começo, falando sobre a primeira parágrafo. O senhor e a senhora Dursley, da Rua dos Alfeneiros do Beru 4, se orgulhavam de dizer que eram perfeitamente normais. Muito bem, obrigado. Perfeitamente normais, muito bem, obrigado. Que eu acho que essa é a maior crítica que a gente vai ter ao longo de Harry Potter também, né? Que é o preconceito, né? Contra os anormais. E a gente, nesse primeiro parágrafo, né? E a primeira frase, que é muito emblemática, né? Eram perfeitamente normais, muito bem, obrigado. Inclusive, quem termina a frase assim, né? Muito bem, obrigado. Já disse que não tá, né? Foda-se a opinião dos outros. E a gente percebe, a partir do ponto de vista do Sr. Dursley, né? Na metade do capítulo dele, da perspectiva dele, o quão preconceituoso, arrogante e reacionário que ele é. Reacionário no sentido de que ele reage e rejeita a tudo que lhe é diferente. E isso é uma coisa que marca muito. Outra coisa que marca muito é que, apesar da gente não ter muito isso ao longo da série, no primeiríssimo capítulo, o ponto de vista não é do Harry, né? É do Sr. Dursley. O que eu acho muito legal desse início também é que ele vai descendo as escadas, né? Ele vê o filho dele tendo um ataque de raiva, atirando cereal nas paredes, e ele simplesmente dá uma risada. Ele tem noção que ele tá criando um bully, e isso vai ser relembrado mais pro fim do capítulo, e tá pouco se lixando. Mas, Sidney, eu acho que eu discordo de que o capítulo é no ponto de vista do Dursley. Eu acho que ele inclusive acho muito interessante como ele é no ponto de vista do narrador que existe. Que inclusive ele fala, é assim que a nossa história começa, alguma coisa assim. Mas esse narrador assim, ele vai acabar desaparecendo ao longo, não só dos livros, dos 7, mas desse próprio livro também, assim, esse narrador que a gente vê aqui nesse primeiro capítulo. Esse primeiro capítulo, inclusive, ele é um narrador onisciente, né? Ele sabe o que tá pensando, sabe o que os personagens todos estão pensando, ele só não nos revela. Ao longo dos livros a gente vai ver que o narrador não é onisciente, ele só sabe o que o Harry sabe, e a gente, por consequência, só vai saber o que o Harry vai descobrir, e a gente só sabe o que os personagens sentem se esse sentimento for comunicado ao Harry de alguma forma. Mas aqui a gente sabe o que o Sr. Dursley sente, a gente tá a par do que o Dumbledore tá sentindo, do que a Minerva tá sentindo, do que o Hagrid tá sentindo. Então, se eu não posso afirmar, e eu até começo a concordar com você, que esse narrador aqui do primeiro capítulo, ele não é do ponto de vista do Sr. Dursley,
ele também não é parecido com o narrador que a gente vai ver ao longo da série. Ele é talvez um dos raros exemplos de narrador completamente onisciente que tem na obra da Rowling. Eu acho que esse narrador, ele retorna, né, no Enigma do Príncipe, no Cálice de Fogo, né, nos primeiros capítulos. Mas assim, e eu digo que é do ponto de vista do tio Dursley, né? Porque a primeira metade do capítulo é só a gente vendo e sentindo e tendo as descrições de como é que o Dursley tá reagindo a esse negócio esquisito que tá acontecendo nesse dia, que a gente vai descobrir pela cronologia, que é o dia 1º de novembro, né? É a manhã seguinte a morte dos pais do Harry, que foi no dia 31 de outubro, e como é que ele tá reagindo a esse povo esquisito que são os bruxos que estão rompendo com o sigilo, né, da magia, por causa de uma grande conquista que, diga-se de passagem, não foi mérito de nenhum deles, né, e nem do pessoal dos Aurores. Na verdade, a gente vai descobrir que essa queda aqui, que eles estão comemorando, foi por puro acaso e por pura arrogância do próprio Voldemort. Uhum. E falando da cronologia também, né, a gente vê na TV lá, quando o Walter tá prestando atenção, que a gente tá no dia 31, ou pelo menos uma semana antes do dia 5 de novembro, né, porque ele fala do feriado do Guy Fawkes, que é o dia da fogueira, né? Parece que as pessoas resolveram comemorar o feriado da fogueira antes. Deixa eu revelar que a gente já gravou esse episódio uma vez, e aí na primeira vez a gente não sabia direito qual era, né? Tanto que a gente foi pesquisar, e esse feriado é o dia do filme lá, V de Vingança, né? Que o Guy Fawkes, que era um soldado católico inglês, membro da conspiração da pólvora, tentou explodir o parlamento inglês e matar o rei Jaime I da Inglaterra. Porra, Guy Fawkes, volta aqui, querida. Então, volte aqui, querida. Que mundo vivemos que agora explodir as coisas e matar pessoas não é mais aceitável? Não, não merece festa? Não, eu acho que assim, que mundo vivemos que agora explodir pessoas e coisas parece ser uma boa ideia novamente. Exato. Porque eu, inclusive, estou quase vestindo minha máscara de V de Vingança aqui. Uhum. E aí a gente retorna pro tema desse capítulo principal, né? Que é essa mentalidade fundamentalista, que eu acho que foi um ótimo ensaio da Rowling pro Morte Súbita, né? Eu fiquei pensando o tempo inteiro que eu tava lendo esse capítulo, como que ele parece muito com a Morte Súbita quando tá descrevendo os Dursley e a convivência deles. Uhum. Um negócio que eu acho muito marcante que a gente não para, assim, não passa despercebido pela gente é os detalhes de como o Dursley se comporta no trabalho, né? E principalmente nessa passagem que a gente mencionou aqui até na abertura, de que ele não vê as corujas passando ao longo do dia, tá cheio de coruja, e tipo assim, gente, corujas são animais noturnos, né? E de manhã, uma revoada de coruja passando não deve ser normal. E ele mesmo assim não percebe isso no trabalho, porque ele se senta orgulhosamente de costas pra janela, e eu acho que pra mim, eu já ouvi até isso num podcast gringo também, mas pra mim isso é muito denotativo da personalidade do Walter, que é essa pessoa que tá sempre dando as costas pra realidade, entendeu? Quando a realidade não é aquela que ele gostaria de acreditar, ou não é aquela que lhe agrada. Ele passa o capítulo todinho ali procurando justificativas pra não admitir uma verdade que ele não aprova. Que ele tá o tempo todo desconfiando, né, que estão mencionando o nome do Harry, né, aos burburinhos. Só que como ele não aprova, ele não quer que isso aconteça, ele fica procurando todas as justificativas possíveis. E que é o cúmulo do reacionarismo, que é esse negacionismo, né, de se essa verdade inconveniente tá se mostrando, eu não me resta outra coisa senão negá-la, por mais que as provas estejam aí. Não é mesmo terraplanistas e negacionistas do aquecimento global? O que é mais irônico, né? Porque depois o capítulo chega a mencionar que ele não aprova a imaginação. Mas tem gente que é assim mesmo, inclusive. Então, estão no parlamento, no nosso congresso. Tá, então, Carol, o que é que você acha? Eu acho que você tem algo a comentar sobre ele voltando pra casa, tentando conversar com a tia Petúnia e não conseguindo se expressar, né? Então, aí a gente já vê uma falta, né? Do relacionamento dos dois, onde um quer falar, mas teme a reação do outro, né? E o julgamento, sobretudo, né? Também. Exatamente. E ele passa o dia todo ouvindo esse cochicho sobre os Potter, temendo que aquilo possa afetá-los. E por mais que ele saiba que aquilo está relacionado ao mundo bruxo, ele fica se negando a pensar na palavra bruxo. O que é muito engraçado, né? Porque isso vai ser trazido de volta no fim do capítulo. Não, e tem uma coisa engraçada que, assim, no mundo real e também em várias obras de fantasia, o que faz a coisa acontecer é você falar sobre a coisa. É a palavra
que dá realidade a um fato, mesmo que o fato já seja real por si mesmo. E isso na vida real também é você admitir o fato, você falar sobre o fato é você admitir a existência do fato, né? E se ele falar pro Harry, se ele falar pra Petúnia do que ele desconfia de que estão falando do Harry e de que ele sabe que o Harry é bruxo, é o sobrinho dele e tal, falar isso, verbalizar isso significa dar consistência. Tornar real, né? Tornar real, e ele não quer de jeito nenhum tornar isso real. E é por isso que também essa mentalidade fundamentalista, ela se funda muito na negação, porque se você ir na negação e também em tolher o direito de você falar, porque a partir do momento que você fala, você torna real, porque falar também é uma atitude, né? E talvez uma das atitudes mais contundentes que nós, enquanto humanos, né, que somos seres verbais, né, a gente pode tomar, que falar dar nome às coisas, é admitir a existência delas. A terapia que eu diga, né? E ele tava tão temeroso até porque o que ele temia acontece, né? Uhum. Que ela fica toda desconfiada quando ele pergunta se o nome do sobrinho deles era Ernesto. Ernesto. É um nome desses vulgar qualquer, né? Ele chega até falando. Eu acho engraçado isso também, na passagem quando ele vai dormir, porque assim, parece que ele indo dormir, acordar no outro dia, nada disso vai ter acontecido, né? Como se a noite fosse apagar os medos dele. E só que... E eu gosto muito dessa cena quando fala que ele vai dormir, porque ela vai dormir, né? E ele fica lá pensando, conjecturando nas coisas. E o último pensamento dele antes de dormir ele vira pro lado e fala, nada que envolva essa gente pode nos afetar, sendo que a alguns metros da casa dele vai acontecer uma cena que vai mudar a vida dele pelos próximos 16 anos. Agora mesmo, nesse instante, inclusive, né? Lá na frente tem um gato, inclusive, porque ficou boladíssimo com o gato lendo o mapa. Né? E aí a gente vê a Minerva, né, reconhecendo o Dumbledore aparatando. Ele pega o seu apagueiro, né, Igor? Aham. Ô Igor, já encontraram no cânone ou em entrevistas com a Rowling alguma explicação para o fato de que ela usou o termo apagueiro nesse livro e no 5º livro em Ordem da Fênix? E mudou o Por Outer, né? E mudou o nome para Desiluminador. Desiluminador. Na Relíquias da Morte. Então, não. Mas eu acho que... Inclusive, eu até mandei isso pro cara do Potterless no Twitter. Eu acho que a intenção que a Lia passa na tradução talvez seja a mesma da Rowling. De, por exemplo, o narrador, ele tá ali fazendo o nosso papel, né? De observador. E o nosso papel como observador, sem entender nada, sem conhecer o mundo bruxo nem nada, daria qualquer nome pra esse instrumento qualquer. Uhum. E aí ele dá esse nome de Por Outer porque tá por em nome descritivo, né? Então, na verdade, esse Por Outer é bem lógico o que eles fazem, né? Ele pega a função e nomeia. Ele descreve... Então, na verdade, o Por Outer, o apagueiro, então, na verdade, é o narrador descrevendo o objeto. Não é nomeando, né? Por Outer, o que eu acho que apaga, né? O apagueiro, aquilo que apaga. Eu acho que é isso. Uhum. E acho que a Lia também chegou a essa conclusão, né? Porque ela coloca como apagueiro entre aspas, né? Ela coloca entre aspas, é verdade. E é engraçado isso mesmo, porque a gente sabe, a gente lê Desiluminador a partir do Testamento Dumbledore, aí tá escrito, eu deixo meu Desiluminador para Ronald Weasley, né? Então, eu acho que tipo assim, finalmente a gente descobriu um nome que o Dumbledore, que foi quem criou o objeto, deu. Até agora a gente só sabia o que ele fazia, né? Que é Put Out Lights, né? Que é apagar luzes. Uhum. Eu gosto muito também dessa cena quando o Dumbledore chega, porque o narrador faz questão de dizer que tudo na aparência dele destoa do ambiente. Mais uma vez trazendo esse confronto de medíocre contra o diferente, contra o criativo. Eu não digo medíocre contra o criativo, Carol. Eu digo mais assim, do padrão estabelecido com o destoante do padrão. Que e tipo assim, e o quão importante é preservar a pureza e a imaculada, né, conceição do padrão. De tipo assim, né, não vamos mexer no padrão, o padrão não pode ser tocado. Tanto é que o tio Walter, ele ele tem medo até de falar do que ele tá temendo. Só que aí chegou o Dumbledore, que tá totalmente fora desse padrão, né, e ele não tem vergonha nenhuma disso. Ele inclusive se orgulha, né, o Dumbledore tem esse orgulho bruxo também, de se vestir o mais espalhafatosamente possível, até pra estética dos próprios bruxos, né, que você tem a impressão de que, tipo assim, o visual do Dumbledore, ele é diferentão até pra quando a gente entra no mundo bruxo. Ele se destaca até lá, dentre os próprios seus iguais. E ele ainda fala, né? Ele ainda fala que
Medo do nome, só dá medo a Só própria aumenta. coisa, né? Uhum. E ele fala, literalmente ele tá falando do Voldemort, mas a gente pode aplicar muito bem ao Sr. Dursley e o medo dele de pensar na palavra bruxo, ou na palavra magia. Tem uma coisa que eu queria notar aqui também na descrição do Dumbledore, que desde o começo, né, que é os óculos de meia-lua, que eles são muito marcantes, né, no visual, e o nariz torto, né, o Crooked Nose, que a gente não dava nada por ele, mas a gente vai descobrir por que o Crooked Nose, né, tá aí, né, e a gente também passa a desperceber, talvez a gente venha falar isso lá no final da nossa maratona, né, porque isso é revelado lá em Relíquias da Morte, mas o quão relevante é para a personalidade do Dumbledore o nariz torto, porque ele foi quebrado por um soco do irmão dele, por causa do que aconteceu com a Ariana, um soco, o qual quebrou seu nariz, que ele podia ter consertado com magia facilmente, né? A gente vê a própria Luna consertando o nariz do Harry com magia, né? A Luna não, é a Tonks. É a Tonks. Só que ele não conserta o nariz, ele deixa o nariz torto. Isso significa muito, né? Pra o que o Dumbledore acha de si mesmo. E eu, depois que terminei de ler e prestei atenção nisso, parei pra pensar que na verdade é um tipo de autopunição, né? De tipo, eu vou lembrar para sempre esse dano que eu cometi na minha família, que tá marcado aqui no meu nariz por causa dessa tudo do meu irmão a quem eu negligenciei. O Dumbledore, ele tem muito isso, né? Do sofrimento estoico pelas coisas que ele sente culpa. Uhum. Que geralmente são coisas ligadas ao emocional, né? Porque o intelectual dele é muito bem desenvolvidíssimo. Muito bem resolvido, mas o emocional dele é todo cagado. A gente vai descobrir ainda, mas... o que traz mais uma camada, né, pra gente, de profundidade pro personagem. E aí faz a gente pensar até que ponto que a miopia do Harry também não é uma questão de personalidade mais do que, tipo, os bruxos não conseguem curar a miopia. É verdade, porque ele tá o tempo todo tendo que ele não enxerga direito, né? Tá todo mundo o tempo todo mostrando pra ele como perceber as coisas que ele percebe de um jeito ainda ofuscado, né? Obtuso ainda e tal. Mas, Sidney, você falou sobre o real motivo por trás do nariz do Dumbledore, mas vamos falar então agora sobre o real motivo por trás da fala da Minerva, que diz que o Dumbledore é nobre, é tão nobre que não faz o que o Voldemort faz, apesar de ter poder suficiente para isso. O poder pra fazê-lo. Uhum. E aí depois o narrador descreve que a Minerva não viu, mas ele corou, né? Porque tava escuro. Ele corou de vergonha, mas a gente sabe que ele não corou de vergonha, ou não corou de modéstia, né? De modéstia. Porque ela até fala, a Madame Pomfrey, né? Eu não corei tanto desde que ela me elogiou sobre um negócio aí aleatório qualquer. O Dumbledore dando um perdido, né? Nos comentários pra não revelar. Muito debochado. Inclusive tipo, a Minerva fica puta, né? Ela lança um laser na cara dele. Me poupe. Não, eu gosto muito dessa forma como o Dumbledore ele usa esse ar de excentricidade, né, que ele tem, pra não falar as coisas que ele não quer falar na hora que ele não quer falar. O Dumbledore é um jeito muito esquisito do como se chama aquele personagem de Friends? Do Chandler. O Chandler, ele não faz piada como mecanismo de defesa. O Dumbledore, ele faz meio que isso também, né? Porque a gente sabe que ele corou aqui agora, relendo, a gente sabe que ele não corou porque ele ficou lisonjeado. Ele corou porque ele tem vergonha de lembrar que no seu passado ele talvez tivesse feito as mesmas coisas que o Voldemort fez quando ele conheceu lá o Grindelwald, e a carta que a gente lê dele pro Grindelwald, ele tinha aspirações fascistas como o Voldemort também tinha, né? Então esse vermelho dele aí não é de modéstia, é de vergonha. De novo, aquele negócio do sofrimento estoico dele pelas coisas que ele se envergonha, né? Bom, e aí continuando a conversa da Minerva e do Dumbledore, o Dumbledore diz que a casa dos Dursley é o melhor lugar pro Harry, e o Sidney ficou pasmo, falou assim, melhor pro Harry ou melhor pros seus planos? Mas Pois é. Eu achei a resposta, a explicação, a razão dele no capítulo, assim, interessante, eu concordo. Que era melhor pro Harry crescer fora da fama e da... Ele podia muito bem ter virado um Malfoyzinho, né? Malfoy. Podia. Embora eu ache assim, eu acho isso, esse é a justificativa que ele dá agora, porque ele não pode revelar pra Minerva que se o Harry sair daí, ele vai morrer, porque ele tá protegido, na verdade, pela magia do sacrifício da Lilian, né? Ele tem que ficar no lugar onde o sangue dele tá, né? Que foi o sangue da Lilian que fez aquela magia antiga e tal. Ele arranjou essa desculpa, que pra mim faz sentido, mas ela é só boa bastante pra cobrir o motivo maior, que é esse negócio que a gente vai descobrir ao longo dos livros, sabe? Porque, tipo assim,
assim, eu acho que a própria Minerva diz, né? Mas, gente, eu acredito que sim, teria outros bruxos mais modestos que cuidariam do Harry sem fazer dele um completo babaca, né? E eu inclusive arriscaria que se ele mandasse... O Dédalus, que é mencionado, né? Ele poderia cuidar do Harry, coitado. Ai, não, Dédalus não, Deus me livre. Mas a própria família Weasley, por exemplo, né? Que vai se tornar uma família pro Harry ao longo dos livros, né? Eu acho que se, por exemplo, o Arthur, cuida aqui desse menino, que ele é o menino que sobreviveu. Eu acho que os Weasley iriam cuidar dele bem, entendeu? Assim, sem fazer dele mas, gente, eles já têm 8 filhos, não tem dinheiro pra nada. Imagina se tivesse que cuidar mais. Mas o Harry é rico, ele pode financiar. É verdade. Nossa, e ajudar os dois ainda, né? E ajudar os dois, exatamente. A gente já começa a ter uma ideia, né, da dimensão de o quão, assim, correta a professora McGonagall é. Quão centrada e sensata ela é nas coisas, né? Porque ela começa a reclamar também do povo perdendo a noção com o estatuto de sigilo durante o dia, né? Esses homens tão louco. Tipo, soltando coruja o dia todinho, chuva de meteoro. E a gente descobre que o Voldemort só começou a barbarizar 11 anos atrás. Eles dão uma data aqui, que eu me impressionei quando eu reli. Eles dão uma data aqui. Há 11 anos eles não podem comemorar, né? A gente tá em 1º de novembro de 1981. Então, né? Aqui quando o Harry sobreviveu, né? O Harry sobreviveu em 31 de outubro de 1981. Então, se há 11 anos, então 1970 foi quando o Voldemort ele já estava ascendendo, né? Lá nos anos 70 e tal. E aí me faz pensar em toda a linha do tempo do Voldemort, que é assim, a gente sabe que ele sai de Hogwarts em 45, né? E ele fica de 45 até 1970 só buscando relíquia pra fazer Horcrux. Vocês acreditam nisso? E trabalhando tipo, no Borges and quando você para pra pensar, né? Tipo, parece que o reinado dele de terror foi muito mais tempo, coisa de 20, 30 anos. Mas foi pouco, né? Porque eu acho engraçado também, porque é meio que simétrico, né? Porque a gente tem esses 11 anos dele no poder e depois a gente vai ter 11 anos de paz de novo, até ele começar a peticar de novo. A voltar, né? A penicar as beiras. Uhum. E aí a gente tem mais uma oportunidade de uma nova saga, né? Pra Warner, caso a Warner queira fazer, ganhar mais dinheiro. Que são esse tempo todo entre 1945, que é onde vai acabar Animais Fantásticos, e... É mesmo, Harry 1970. Potter. Nossa, será que vai ter uma série sobre o Tom Riddle ascendendo? Por favor, né? não. Por favor, não. Warner, finge que você não escutou. Inclusive, não ouçam isso. Corta, Igor, corta. Pra ninguém... Essa ideia não tá nem no universo. Mas é de se pensar, né? O tanto que ele demorou pra chegar no poder, assim. E, muito embora a gente saiba que ele já estava fazendo terror desde a escola, né? Com seus comensais da morte mirins lá, né? Já lá na escola. Quando ele volta mas só veio a público, né? Por ali. Quando ele sai da escola, ele pede o emprego ao Dippet, né? E é negado. Aí 10 anos depois ele volta e ele já tem uns comensais ali, né? Tipo, em 1955, no caso. E aí, tipo, ele passa muito tempo, mas ele passa esse tempo todo ele também já estava juntando seguidores também, né? Quando ele volta pra pedir o emprego, o Dumbledore já nota que ele tá meio deformado. Já, né? e ele já tá com alguns Horcruxes, porque o Dumbledore também nota que ele já tá perdendo alguns aspectos físicos, assim, a fisionomia dele já tá ficando mais borrada. Isso. Tem, né? Porque a gente vê que ele era ainda bem jovem quando ele vai lá na casa da Hepzibah, né? Logo depois, né, que ele sai de Hogwarts. Continuando falando sobre a Minerva, que ela é muito sóbria, né? E essa personalidade sóbria dela vai para sempre na série, que eu acho muito legal essa consistência da McGonagall. Uma coisa importante e interessante, né? Na verdade, que né, também nesse diálogo, vocês verem que o tanto de coisa que ele conseguiu tirar desse diálogo dos dois, né? Que ela tá transformada em gato, né? Quando ela se destransforma, que ele chamou ela por nome e sobrenome, ela fala como que era eu. Aí a gente para pra pensar que, assim, nesse capítulo, apesar dela já ter costurado muita coisa que a gente vai ver depois, ainda não tinha sido pensada essa relação íntima que a gente vê mais tarde entre o Dumbledore e a Minerva, né? Sim. Mas, viu, porque ele saberia que ela é um gato, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso na hora que a gente for falar da tradução. Mas a primeira vez que eu li
dessa vez agora, eu li em português, com a tradução da Lia, né? E eu The Wilder. tive essa impressão muito forte de que eles estavam muito... Parecia que eles não tinham intimidade. E aí, hoje eu li de novo em inglês e deu uma amenizada nesse sentimento. Eu achei que essa pergunta do gato ficou meio tipo... como você sabia que esse gato aqui era eu e não aquele outro gato lá? Sabe? Mas assim, os animais registrados, eles têm que descrever os traços que os distinguem. Aí fica o questionamento se essa informação é pública ou se só o Ministério sabe, né? Mas mesmo que só o Ministério saiba, o Dumbledore e a Minerva, a gente vem descobrir depois que eles são best friends, entendeu? A Minerva é a única pessoa que sabe do relacionamento do Dumbledore com Grindelwald. E do quanto que ele se arrepende e tal. E eu acho que ele reconheceria a forma animaga da Minerva. Só que eu acho que a Rowling não tinha pensado tão à frente ainda sobre isso, entendeu? Nem sobre os animagos, né? Como funcionaria a dinâmica. Apesar dela pensar já que a Minerva é esse gato aqui. E isso vai aparecer, vai ser importante depois. E nem sobre essa relação muito íntima entre o Dumbledore e a Minerva. Eu acho que ela também não tinha planejado ainda aqui. Porque eu acho que ninguém ia aguentar de tanto lacre que ia ser. Os dois já best friends. Best friends aqui, né? Inclusive falamos do Hagrid aqui. Minerva cagando na meia, né? Dizendo, né? Julgando o Hagrid pelo... era isso que eu ia falar da personalidade dela. Que ela fala, mas você tem certeza que você devia ter dado pro Hagrid o bebê. Uma tarefa tão importante, né? Que ela comenta que é uma tarefa bem importante. Poxa, Minerva, você é melhor do que isso. Né? Não, e se bem que a gente nunca vê a Minerva interagindo com o Hagrid mesmo, não, né? Depois... Não, mas, gente, vamos ser honestos, vai. O Hagrid, ele faz as crianças descobrir sobre o Nicolas Flamel. O Hagrid não... Sim, de fato, o Hagrid dele não é muito confiável mesmo, não, com segredos, não. O Dumbledore que é doido mesmo, confia nele. Ele é ingênuo, né? O problema dele é que ele é ingênuo. O Dumbledore acredita nele mais sobre... Confiável ele é. Será que um dia a gente vai descobrir o que aconteceu pra o Dumbledore gostar tanto do Hagrid? Porque ele confia no Hagrid sobretudo. A gente sabe que é porque o Hagrid tem um bom coração e o Dumbledore valoriza isso e tal. E ele é leal, sobretudo, né? Mas assim, dizer que ele é competente e inteligente, não podemos, não é mesmo? Então... se for aparecer o Tom Riddle no Animais Fantásticos, o Hagrid tá lá também na mesma época. Tá lá também. Inclusive, meu sonho de princesa, né? É que o Newt que tenha dado a Aragog pro Hagrid. Quero muito esse momento. Boca dessa galera. E também a gente descobre, né, que quando eles falam sobre o Hagrid, né, que é porque ele vem chegando, a gente descobre que foi ele que tirou o Hagrid de lá, dos restos da casa. E... que ele só apareceu aí 24 horas depois. Eu já quero na minha mesa amanhã o texto dessas 24 horas. Pois é, é o grande furo no cânone, né? Não, furo não. As 20... não, o furo que assim, o que aconteceu. Né? Queremos saber como foi que Harry passou essas 24 horas, porque ele foi resgatado pelo Hagrid na noite do dia 31 de outubro e só foi deixado lá na porta dos Dursley na noite do dia 1º de novembro. E tem uma fala que dá muito a entender que, tipo, o Hagrid acabou de sair de Godric's Hollow. Sim, ele fala exatamente. Assim, eu fui o primeiro a chegar, eu peguei ele antes dos trouxas chegarem, e ele dormiu em cima de Surrey, né, no caminho. Só que eu acho que ainda cabe aí botar porque tem um ponto, né, na frase, ele não bota uma vírgula dessa forma como eu falei. Então ele fala, eu fui o primeiro a chegar, os trouxas ainda não tinham chegado, tá, e daí eu acho que aí nesse ponto... E agora ele já tá falando de outro assunto, e na viagem pra cá... eu acho que ele levou ele pra casa do Sirius, sei lá, alguma coisa assim. Não foi do Sirius, porque o Sirius já tava despirocado correndo atrás do Pettigrew. Do Pettigrew, Então, se foi 24 horas que passou, o Hagrid então deu um rolê de moto, foi isso, durante o dia com o Harry? Que ele já tava com a moto, entendeu? Com o Harry no braço cantando musiquinha. Eu queria, o bebê Harry na cabana do Hagrid lá com o bebê canino, assim, canino filhotenho. Eu acho que pode ser assim, o Dumbledore pode ter falado, Hagrid, vai lá pegar o bebê. E depois você me encontra amanhã, lá na frente da casa dos tios dele, de noite, pode ser? Nesse endereço aqui. E aí o Hagrid fala, vou fazer o que com essa criança? Vou levar ele tomar um sorvete, passear no parque, sorvete. Trocar a fralda. Um sorvete que inclusive estaria no bolso do Hagrid, se ele tivesse tomado, não é mesmo? Mas a gente já chega lá, já. E aí o Dumbledore, ele fala que ele passou por várias festas, né, no caminho pra lá. Então eu acho que ele não tava com muita pressa, não. Acho que tava combinado. Verdade, acho que o Hagrid tava comemorando também, né? Então, acho que tava combinado, tipo, meia-noite na casa dos Dursley. Pra não até porque ele é figura pública como ele é.
É mesmo pra não chamar atenção, assim, tipo assim, esconda esse menino até a gente chegar lá. Porque senão vai todo mundo atrás dele. Mas, Como gente, assim a gente tá sobreviver? tentando passar o pano aqui, mas a Rowling mesmo fala que não faz ideia do que ela Não pensou. faz, ela não planejou. Ela, assim, mas eu acho curioso como é assim, o primeiro capítulo era a primeira coisa que ela devia ter pensado e ela não pensou, entendeu? É porque ela estava pensando em coisas maiores ali. Ela pensou tão à frente que ela esqueceu de pensar um pouquinho assim no presente, né? No começo, No esqueceu. começo, ela já pensou nas Horcrux, mas aqui essas 24 horas, que não faz sentido, minha já. Volta aqui, senhora. Mas não tira o mérito desse capítulo, não. Porque Não, ele é isso bem não. redondinho. O capítulo é maravilhoso. Eu amo o primeiro capítulo de Pedra Filosofal. É um dos meus favoritos, inclusive da série inteira. Não, e um capítulo bem pequeno, né? O tanto de coisa que a gente já conseguiu extrair Sim, dele. a gente tira muito dele. Inclusive a história da cicatriz, né? Que é outro jeito que o Dumbledore achou de esconder coisas com seu senso aí de humor. Como Barra é? excentricidade. Peculiar, não é mesmo? Porque a Minerva diz, gente, tira essa cicatriz dele, esse menino vai ficar feio, ninguém vai gostar dele. E aí o Dumbledore diz, não, as cicatrizes podem ser úteis, né? A gente vai descobrir que a cicatriz do Harry, particularmente, vai ser muito útil, né? E ele tava falando disso, talvez, aqui. Só que ele dá uma disfarçada disso. Eu tenho uma cicatriz do metrô de Londres no meu joelho. no meu joelho. Tipo, aí, tipo... Não, peraí, gente. Bota a mão na consciência aí. Do mesmo jeito que vocês botam pra pensar que a varinha das varinhas não foi feita pela morte, Sim. o Dumbledore não tem uma cicatriz Não do tem, metrô. É Isso só foi uma só pra piada. desviar o foco da Minerva. Porque ele acabou de dizer, cicatrizes são muito úteis. Eu tenho uma do metrô de Londres, um meio de transporte que eu não uso, de uma população que eu não convivo. E que eu provavelmente não sei nem como funciona. Não sei como funciona, exatamente. Ou seja, né? É isto. Então, gente, vamos agora que a gente já acabou o capítulo, pular para a parte que a gente mais pensou pra poder fazer, que foi o Arrelia. Arrelia. Ô, Carol, o que é o momento Arrelia? Então, o momento Arrelia é aquele momento que a gente pega pequenas falhas, pequenos bloopers da tradução que a gente considera que não ficaram legais. E que né? tipo assim, né? O que prejudicam a história ou que não fazem sentido mesmo, que é o primeiro que a gente vai trazer aqui pra vocês. Tem um momento Arrelia clássico nesse capítulo, não é mesmo? Tem a participação muito famosa do sorvete de limão no bolso do Dumbledore. No bolso do Dumbledore. Sorvete de limão. Gente, e não só assim, mas vários, porque vários. fica falando de vários sorvetes de limão que eu Ele fica oferecendo toda hora. Não tem certeza se não quer um sorvete, tem certeza se não quer... E ele tirando o sorvete do bolso. Gente, pra quem não leu inglês, no inglês é sherbet lemon, que é o nome de um bombom, uma balinha de limão azeda. E a Lia Wyler, a tradutora, por algum motivo que a gente desconhece e por ignorar completamente o contexto da frase, achou cabível traduzir para sorvete de limão. E nesse capítulo a gente vê o Dumbledore carregando sorvetes de limão dentro do bolso. E descolando um do outro. Ele fala que ele tá separando dois sorvetes de limão. Aí eu fico assim, né? Mas aí você vai me dizer, querido ouvinte, mas ele é bruxo, e quando né? Vai que ele fez um feitiço. Quando eu era feitiço. criança, eu pensava num sorvete de cone ainda, pra piorar a situação. Sim, eu também. Eu também. Não, mas porque aqui no Nordeste, né, Carol, sorvete é só a massinha, né? A massa que você come com a colherzinha. O do palito é picolé, não é sorvete. Exatamente. Então, dizer sorvete aqui pro Nordeste é a gente imaginar ele com um pote de sorvete. sorvete. Sorvete cremoso. Um cremoso, exatamente. E ele comendo com a mão assim, ele tava enfiando os dedos, inclusive, né? Na minha cabeça. Se ele tá com sorvete de limão. Ele tava pegando sorvete de limão pelo sorvete, inclusive. Exatamente. Mas, em alguns estados do Brasil, sorvete também quer dizer o picolé, né? Que é o no palito. Mas aqui a gente não tem esse luxo. Sabe o que eu pensei? Que talvez a Lia tenha deixado Sherbet Lemon por ser o nome da marca, né? Do bombom. Do bombom. E aí a editora mudou, será? A editora não deixou, Será? Pode ser, né? Vamos passar um pano aqui pra Lia. Vamos passar porque... um pano aqui. Porque não assim, faz sentido na frase, não faz sentido no contexto da frase, pois gente. E eu sei que ela, assim, tem seus erros, mas pelo menos no começo da série, eu gosto muito da tradução dela. Eu gosto dela toda. Não, mas tipo, a gente sabe que quando foi chegando nos últimos livros, ela já tava de saco cheio, Ela sabe? foi ligando foda-se, isso é verdade. Mas assim, no começo, como não tinha muito isso, ela arruma as soluções muito criativas pra adaptações, sabe? E eu acho que aqui pode ter sido o caso de um editor Do editor. ter interferido. E isso acontece também
com o trouxa, né? E aí que eu pensei nessa possibilidade. Eu acho que, como é o primeiro capítulo, talvez ela ainda não tivesse uma tradução pra trouxa. Uhum. E aí ela deixou qualquer coisa, e aí ela substituiu lá no Word. Tipo, substituir todos os muggles por trouxa. Por trouxa. E aí essa frase fica sem sentido, né? Enfim. Porque, tipo, O outro momento arrelia do capítulo, né? Que é o trouxa, o muggle traduzido pra trouxa, uma palavra que o Sr. Dursley estranhou em inglês, mas que em português é uma palavra completamente comum e não faz sentido ele estranhar, né? fala, trouxa, seja lá o que isso significa. Seja lá o que isso significa. Que Trouxa. na realidade era pra ele ter ficado ofendido, né? Porque ele tá sendo chamado de babaca. Bobão, de burro, né? Mas assim, eu tenho uma crítica geral, porque eu, como eu disse, eu li o capítulo em português e depois eu li em inglês, assim, em sequência. E aí, a hora que eu fui ler em inglês, fui percebendo umas diferenças de tom nas conversas, eu não sei dizer, porque eu não sou formado em nada disso, né? Mas é muito diferente os parágrafos, a pontuação, ela muda às vezes e fica muito estranho. O tom em inglês é um tom muito coloquial e muito, assim, displicente. A Rowling, ela escreve mesmo, de maneira displicente. O problema pra mim da tradução da Lia, e talvez esse seja o meu primeiro maior, assim, o meu arrelia para todos os episódios, é que ela eruditiza muito o texto da Rowling. E isso acaba fazendo com que perca um pouquinho, assim... da essência, né, do original. Né, a essência, a natureza da obra mesmo, que ela é o senso de humor da Rowling é esse. O mundo bruxo é excêntrico por natureza, e por isso você espera mais coloquialidade, mas a Lia, como ela era uma tradutora muito clássica, ela ou não admitia, ou por própria força do seu hábito mesmo, né, de traduzir, acabou eruditizando o texto, que não era erudito, né, no seu original, ou não tão erudito quanto parece em português, porque em português parece que é uma obra, sei lá, né, do filho do Machado de Assis. Ai, não é pra tanto se mas a gente discute mais sobre isso lá no Estação, né, no podcast sobre tradução, e a gente passa o episódio inteiro falando disso. Então, falando disso, do Arrelia. Gente, no começo do programa a gente fez aquele pequeno campeonato para ver quem fazia o melhor resumo de 30 segundos, e quem ganhou foi o Sidney André. Então ele vai ter a opção de trazer uma frase aqui pra gente julgar e conversar sobre. O que você vai trazer, Sid? Queria pedir pra Carol ler aqui, que é a última frase do capítulo. Carol, quer ler pra nós? A Harry Potter, o menino que sobreviveu. E aí eu quero levantar essa discussão pequena aqui de bolso com vocês. Essa frase, ela se sucede ao parágrafo anterior, que é, tipo assim, dizendo o quanto que os bruxos estão felizes, o quanto que o Harry vai ser comemorado, né? E é uma comemoração de como esse menino está fadado a ser famoso no seu mundo e mudar o mundo em que ele nasceu, mesmo sem perceber. E o quanto que ele vai sofrer também, né? Que fala. Não, calma. Isso é isso sim na dimensão da narrativa. Eu quero falar na dimensão da metanarrativa, que é tipo assim, quão autopremonitório esse capítulo é para a própria obra da Rowling, para a própria Rowling, entendeu? No sentido de que como que esse último parágrafo desse primeiro capítulo, ele é profético para a própria obra da Rowling, que é, né, tipo assim, ela não imaginava também que dali a alguns anos as pessoas estariam fazendo podcasts sobre o menino que sobreviveu, fazendo convenções sobre o menino que sobreviveu, tendo filmes sobre o menino que sobreviveu. Ela não sabia que ela ia virar a mulher mais rica da Grã-Bretanha por causa do menino que sobreviveu. Hoje a gente comemora coisas com o tema de Harry Potter e tal. E eu acho isso muito... reler esse último parágrafo pra mim é interessante do ponto de vista da construção desse universo, do ponto de vista da Rowling, né? O que é que ela queria ao escrever Harry Potter, e o que é que ela conseguiu, e qual é a diferença entre essas duas coisas. É claro que a gente sabe que ela nunca previu, né, o sucesso estrondoso que fosse, mas o que será que ela previa, né, assim, o que é que ela pretendia escrevendo, a não ser, será que ela previa só se sustentar o primeiro nível, assim? Será que ela já queria, em algum momento já passou pela cabeça dela, eu queria ser um grande sucesso editorial e mundial e tudo, sabe? Eu fico com essas aspirações por causa desse tom aqui, que inclusive de uma obra que fala de profecias, de uma pessoa predestinada, né? E eu fico pensando, meu Deus, será que a Rowling também não seria essa pessoa predestinada, mesmo sem saber, não é mesmo? Se a gente quiser acreditar em destino, o que é que vocês acham? Vai ser muito profundo.
Foi muito profundo, amigo. Peraí que eu ainda tô... Inclusive, hoje ela tá passando pelas semanas de cutucados e beliscões, né? Como é isso, gente? Não, que no parágrafo fala que o Harry não sabia que ele passaria as próximas semanas levando cutucados e beliscões. É verdade, ela tá nessa fase agora, né? A pobre. É. Mas, neste mesmo instante, a pessoa se reunindo em segredo no Brasil pra fazer um podcast. Exatamente. E falando o menino que a Harry sobreviveu. Potter, o menino que sobreviveu. Tintim. Oh. E todos conhecem seu nome. Todos conhecem seu nome. Todos se lembram. Inclusive, quem nunca leu se lembra. Quem nunca assistiu os filmes se lembra. Ele é coisa. Ele é mais famoso que Jesus Cristo, gente. A McGonagall também tem uma parte falando isso, né? Hoje vai ser conhecido como o dia do Harry Potter. Dia de Harry Potter. É incrível. É verdade, Pião. Então, gente, agora vamos fazer uma coisa que é simplesmente dar uma organizada nos livros. Então a gente vai colocar aqui em ordem os personagens que foram mencionados e a ordem que eles são mencionados. Pra depois a gente ter uma referência, né? De lembrar, olha só quem foi mencionado aqui e tal. Isso, pra ter uma noção do que é mencionado e de como ela retoma às vezes e outros ela deixa pra lá, né? Também. Pra gente ficar esperto ao longo da releitura e de cada episódio dos personagens que a gente já ouviu falar, mas às vezes esquece porque ela não dá destaque. Eu acho que os mais mind-boggling é o Dédalo e o Sirius, né? Pois é. Que a gente, né, não imaginava. Aí, a gente tem aqui, né, neste capítulo, foram citados os seguintes personagens. O Senhor Dursley, né? A Senhora Dursley, que é nomeada Petúnia, mas o Senhor Dursley ainda não tem nome. A gente não sabe que é Walter. O Duda Dursley, o pequenininho. Duda, que em português, inclusive, ele tem um apelido, né? Coisa que em inglês não. Em inglês ele é Dudley, né? E Duda é o apelido Dudley, é o de nome Dudley. dele mesmo, né? É Dudley, o Duda Dursley. Dudley, o Duda. Duda, o Dudley. Enfim, aí... Os Potter são mencionados, depois veio o gato, né, que é a McGonagall, o gato lá com seus óculos. O Harry Potter é nomeado depois. O Você Sabe Quem? Você sabe quem? Sei. Aí tem esses dois aqui maravilhosos. Jorge Mendes, que é o meteorologista do jornal, né? Que o telejornal que estão assistindo os Dursley. Inclusive, quando ele dá a notícia das chuvas de meteoro, o Jorge Mendes dá uma sorrisa. E isso só me faz acreditar que o Jorge Mendes é um jornalista bruxo infiltrado na imprensa trouxa. Ô, amigo, é o Eduardo, não? Que dá uma sorrisa. É, o Eduardo. Ai, perdão, o Jorge é o meteorologista e o Eduardo é o âncora, né? É ele que dá o sorriso. O Eduardo é que é o bruxo. Bruxo infiltrado na... Bruxos, por favor, infiltrem a imprensa brasileira, eu rogo. Depois veio o alvo Dumbledore, a Minerva McGonagall, que aparece depois, se revela. O Dédalo Diggle, que a Minerva menciona, que ele tá fazendo muito escândalo. O Voldemort, que ele é nomeado finalmente. Madame Pomfrey é nomeada aqui pelo Dumbledore, né, naquele elogio. A Lilian e o Tiago Potter, eles recebem seus nomes finalmente, os pais do Harry. O Hagrid, que vai deixar. E o jovem Sirius, né, ele é mencionado assim porque é ele quem entrega, né, ele que empresta a moto ao Hagrid pra ele ir lá. Então o Sirius já tá aqui no primeiro capítulo também, gente. Bem en passant, né, que ela menciona. Acho a Madame Pomfrey também é legal de estar aparecendo aí. Mas ela já aparece no livro, né, então. Um easter egg, né? É isto, gente. Terminamos o primeiro capítulo? Terminamos O Menino que Sobreviveu. A semana que vem a gente vai comentar o segundo capítulo. Como que chama, Cid? O capítulo se chama O Vidro que Sumiu. Olha, todo mundo lembra dessa cena no filme, né? KKK. Então tá, gente. Até semana que vem. Beijo! Beijos de limão. Sorvete de limão. Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br. A direção é feita pelo Igor Moreto e Sidney Andrade. A produção de pauta é da Fernanda Cortez. Carol Lima, Danilo Borges, Igor Moreto, Júnior Code, Larissa Andrioli, Nayara Sevciuk e Sidney Andrade fazem assistência de pauta e apresentação. A identidade visual é do Edipo Barreto. A música tema, Song of India, originalmente executada por Ableton's Big Band, teve a engenharia e gravação pela Telefunken Electroacoustic, foi mixada por Igor Moreto, que também faz a edição e finalização do podcast.